Quando falamos de longevidade, nos remete um friozinho na barriga e damos conta que o tempo está passando para todos e vamos naturalmente envelhecer. Mas como envelhecer bem, com saúde e entrar na melhor idade com disposição e principalmente lindos por dentro e por fora? Vem com a gente depois da vinheta. Sou a Camila Delgado e esse podcast ele é patrocinado pela VitaFor para nutrir você com informação, saúde e conhecimento. Vem viver bem! Olá, eu sou a Gabi Pascoal e hoje vamos trazer muitas histórias de superação e informação para você viver melhor. É isso mesmo, Gá. Sejam muito bem-vindos ao VitaCast, seu espaço para aprender mais sobre saúde, nutrição e principalmente descobrir como as mudanças do estilo de vida é capaz de auxiliar você nos cuidados da saúde. Faça sua inscrição em nossos canais para não perder nenhum conteúdo. Gabi, vamos falar um pouquinho quem são os nossos convidados aqui no podcast de hoje? Hoje, Camila, a gente vai fazer um bate-bola muito especial, porque nós temos uma convidada de longa data, parceiríssima, e também um convidado que realmente é uma pessoa que fez muita diferença quando a gente fala de longevidade. Maravilha, então eu vou revelar eles, né? Nossa convidada de hoje, ela foi muito solicitada e esperada justamente por obter esse segredo da longevidade. Ela é médica, formada pela Unesp, com especialização em endocrinologia e metabologia pela FMI USP, pós-graduada em práticas integrativas pelo Hospital Israelita Albert Einstein e especialista em nutrologia, além de fundadora e diretora científica do Latin American Lifestyle Medicine Association e diretora do Instituto Vânia Assad. Muito bem-vinda, doutora Vânia Assad. Olá, muito bom estar aqui com vocês. Que dia gostoso para bater um papo sobre longevidade. Eu acho que esse é um tema que convida todos nós a buscar entender os processos de envelhecimento. E esse processo de envelhecimento, ele pode ser modificado com o estilo de vida, dentro daquilo que nós escolhemos no nosso dia a dia, através dessa linguagem de escolhas que nós fazemos diariamente. A cada escolha nós conversamos com os nossos genes e eles são os grandes reguladores do modelo de envelhecimento que cada um de nós terá na linha do tempo. E para completar, Gá, esse time exclusivo e brilhante aqui, hoje nós estamos com a presença do Nemésio Rogério, que é CEO da VitaFor, para também contribuir um pouquinho sobre a fala da longevidade. Seja muito bem-vindo, Nemésio Rogério. Obrigado, é um prazer participar desse projeto, né? Ainda mais aqui ao lado da doutora Vânia, que é uma pessoa que referencia realmente esse trabalho da medicina e longevidade no Brasil. Né? Tenho a alegria de conhecê-la há uns mais de 20 anos. Mais. Gente, olha só. Mais de 20. Como profissional que ela é super inovadora, né? Assim como a VitaFor também, sempre caminhando na linha da inovação. E mais uma vez aqui, né, inovando, participando desse trabalho inovador do VitaCast. Então, parabenizar todos vocês aí, que está ficando um trabalho brilhante. Que maravilha, bem-vindos, e o papo vai ser muito enriquecedor hoje, né, Gá? Eu acho que nós estamos num momento bastante icônico, digamos assim, que a gente vai falar de longevidade com uma pessoa que realmente trouxe esses conceitos, né, e juntamente aí com o Nemésio, que trabalha com a inovação, enfim, tudo mais aí junto com a VitaFor. Então, assim, queria falar contigo, Vânia, fala suplemento e longevidade. Eu queria que você falasse qual é essa relação. Olha, eu vejo, né, o modelo de envelhecimento como uma identidade que aparece na correnteza do tempo com uma força da natureza, da expressão de genes que conversam com o ambiente. Então, esse bate-papo entre os nossos genes, aquilo que nós trazemos dos nossos ancestrais e aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Então, essa rota do envelhecimento de cada um, ela tem alguns caminhos disfuncionais.
E hoje, na medicina que estuda o envelhecimento, que é a gerontologia, a gerociência, ela identifica muito esses modelos moleculares. Existe uma conversa de partículas, um cochicho ali dentro dos nossos modelos de envelhecimento. E essa força da natureza, depois dos 50 anos, ela vai como uma cascata. E o suplemento, ele entra nessa linguagem adaptativa. É como se a gente temperasse e silenciasse a força dessa disfunção. Então, se tem mais inflamação, se é uma doença cardiovascular, com as questões do envelhecimento das artérias, se são questões de memória, de envelhecimento neurológico, osteoarticular, a conhecida perda muscular que é inevitável, aí nós temos que exercer escolhas que tragam uma correção do seu pior modelo. Para mim, na minha família, nós temos osteoporose. Então, o meu modelo tem que ter uma atenção maior nessa linguagem. É como se eu amarrasse aquela força da doença, eu seguro com uma força maior através do investimento em estilo de vida, nutrição inteligente e suplementação personalizada. Então a gente segura a tendência. Eu converso com os nossos genes todos os dias, né, com os meus genes, trazendo recado para ele. Olha, não se expresse de uma forma tão pesada, porque eu tenho 61 anos, então eu estou há muito tempo, né, Nemécio? Muito tempo com vocês, muito tempo trabalhando nessa luta para dar um pouquinho dessa contribuição para os médicos, para os profissionais de saúde e para os pacientes, que tragam um maior conhecimento. Dentro da tua empresa você trabalha com isso, a Vitafor trabalha com isso, que é a intenção de segurar, né, essa força da doença. A gente tem uma força dentro de nós da expressão da doença, que acontece depois dos 50. Dos 60 anos, então, dos 70, aquilo a gente precisa mandar recado para os genes. Olha aqui, ó. Segura. Você sabe, doutora, que essa sua fala, ela me lembrou de uma frase. Uma frase que eu já li, acho que em algumas aulas, enfim, que eu assisti. Genética não é destino. Pois é, minha aula. Então foi minha aula. Minha aula. Genética não é destino, essa frase ela fica... Foi, acho que uma das primeiras aulas que eu dei, talvez, assim, 2010, nesse tema... Agora, nesse tema da genômica, né? Porque essa linguagem de suplementação já faz muito tempo. Eu comecei isso em 93 e com a genômica nutricional, com a identidade de expressão gênica, o Genética não é destino foi um tema meu. É um livro que eu tô para lançar. Revelando spoiler para vocês, da doutora Vânia. Já anota esse nome que vai todo mundo querer comprar o livro. Pois é, ele tá pronto desde 2006, mas eu não solto. Nossa, doutora, tem que soltar. A gente pode afirmar que então são dois fatores principais. Uma coisa é a predisposição genética, outra é o estilo de vida, uma luta, né? Nós podemos afirmar então que se a gente adotar um estilo de vida apropriado à longevidade, a gente consegue vencer a predisposição genética? Você consegue controlar a velocidade. A gente coloca isso como se a gente afastasse a doença para os últimos anos de vida. A quando? 100 anos, 110, 120. Se a gente conseguir aumentar a expectativa de saúde, que é o tema, a expectativa de vida não é nada se nós não tivermos expectativa de saúde. O maior tempo de vida saudável dentro das suas possibilidades e recursos. Então, nós sabemos que a genética não é destino, né, Gabi? Não. Então, assim, a ideia de construir patrimônio de saúde é a fala que nós temos dentro da linguagem preventiva. E como se constrói? Investindo na predisposição. Se eu puder ler os testes genéticos, muito bom. E se eu não puder ler? Eu tenho a história familiar. Sem dúvida. E eu tenho marcadores nos exames laboratoriais, exame físico do paciente, a análise sistêmica dessa saúde, do comportamento, da linguagem
linguagem de intervenção do estresse crônico, ritmos biológicos, aspectos nutricionais que não tenham uma construção de saúde, modelos inflamatórios. Então, é esse amparo que nós damos. Tentamos afastar a doença para os últimos anos de vida. E como a gente sabe que a gente vai viver muito mais e a nossa pirâmide, né, de longevidade está aumentando, estamos reduzindo o nascimento e ampliando idosos, né, que vão estar potencialmente mais doentes, se nós não trabalharmos precocemente desde os primeiros anos de vida, com estilo de vida e suplementação inteligente, a gente vai ter muita gente idosa com doenças crônicas. Sim, você sabe que, Camila, quando a gente estava falando sobre esse podcast, né, que a gente faz esse bate-bola, né? Eu estava falando com a nossa roteirista Silmara, lá da Vitafor, e ela falou pra nós, eu falei pra ela assim, quando a gente vai falar de longevidade, eu falo assim, com quantos anos você quer viver? Acho que essa é a pergunta, né? Quantos anos você quer viver? E a resposta, enquanto eu tiver saúde. Não Exato. É assim, eu acho Exato. que é muito isso que a resposta é essa, eu quero viver com saúde, né? E a gente falou muito de individualismo, né? Eu acho que cada pessoa tem a sua história, o seu contexto, mas, doutora, para o pessoal que está nos assistindo, existe diferença entre homens e mulheres nesse processo? Pontos de atenção que estejam envolvidos com a diferença do sexo? Então, se os homens têm alguma predisposição, um ponto de atenção, existe isso? Existe sim. O que acontece? Eu acho que a mulher, como perde hormônios, entre 45 anos começa esse climatério, essa curva hormonal que decai. Nós começamos um modelo de perda muscular, tecido, a elasticidade, né, a parte cartilaginosa. Então existe uma velocidade de envelhecimento que aparece precocemente. Por outro lado, a mulher, como vai ao ginecologista, por vezes é mais amparada nesse olhar para a saúde. O homem tem essa força muscular, alguns engordam muito depois dos 50, 60 anos, então esse patrimônio muscular é um pouco mais preservado, mas vem aquela obesidade visceral com aspectos inflamatórios e doença cardiovascular. A gente tem falado muito que as mulheres também têm apresentado doença cardiovascular, mas o aspecto que traz um pouco essa linguagem diferencial, o homem em geral traz um risco cardíaco metabólico maior, né? E a mulher tem essa questão da perda muscular, a sarcopenia, com um pouco mais de ganho de tecido adiposo, que também é uma gordura inflamatória. A gente sabe que quanto maior esse tecido adiposo vai se proliferando no envelhecimento, mais aparece esse resultado inflamatório que encontra espaço para adoecer nas articulações, na parte cerebral, o homem com esteatose hepática, mas a mulher também. Essas diferenças têm ficado muito menos expressivas, certo. Até porque as mulheres estão fazendo muita coisa em termos de reposição hormonal. Então a gente sabe, a gente sabe que existe esse diferencial, risco cardíaco maior em homens dentro dessa precocidade de eventos coronarianos. Bacana, bacana. Muito bom, né, Gá? E seria recomendado iniciar os cuidados para esse processo, assim, já passando dicas, né? Como cuidar dos homens que têm mais essa predisposição em problemas genéticos? Olha, quando a gente pode olhar os testes genéticos, muito bom, que maravilha, a gente prevê a rota desse paciente. Existe uma rota, aquilo que você falou da individualidade bioquímica, eu sempre falo para os pacientes, cada um de nós tem um modelo de ser único. Isso, viver, envelhecer e adoecer. Então, ciclo da vida, né, doutora? Essa é a linguagem da individualidade que se expressa na natureza através das relações, do estilo de vida, de como eu me alimento e como essas informações conversam com esse cluster de genes que não são mal intencionados, eles surgiram há muitos anos. E o nosso estilo de vida mudou muito.
Então, é claro que aquilo que são os genes econômicos para nós sobrevivermos à falta de alimentos e ao frio, hoje nos traz maior risco de obesidade. Sem dúvida. Os genes que trouxeram o combate a vírus e bactéria, que são genes de inflamação, hoje trazem a inflamação crônica silenciosa, que traz uma série de processos de adoecimento no indivíduo que vive muito. Então, essa pergunta, Gabi, quantos anos você quer viver? Pergunta aí para vocês, quantos anos vocês querem viver? Para mim, enquanto eu tiver autonomia e puder fazer aquilo que eu faço com muita força de expressão. Então, é isso que eu acho que a gente precisa. Eu tenho uma perguntinha para você, que eu acho que fiquei pensando aqui, a doutora Vânia falando e tal, a doutora Vânia traz toda a parte da ciência pra gente, mas você, na sua trajetória mesmo, trouxe um conceito de longevidade traduzido em produtos, né? Então, assim, você sempre foi muito visionário nesse sentido, em trazer produtos que entregassem longevidade e qualidade de vida, né? Então, contribuição. Eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre essa trajetória e esse olhar, esse cuidado que você teve lá atrás, onde ninguém acreditava, né? Eu acho que isso é muito interessante, tá? Eu acreditava, Gabi. Você acreditava, doutora. Mas assim, visionários. A gente Tava lá eu, oi. quando a gente bate um papo com o Nemésio e tudo mais, a gente tem essa oportunidade, esse prazer, a gente percebe o quanto ele foi muito convicto nisso, né? Então, eu acho que isso seria legal você trazer pro pessoal, falar um pouco dessa convicção, dessa visão pra nós. Essa pergunta conecta a gente aqui, né? Com a doutora Vânia, porque quando a gente iniciou esse trabalho, né, ela foi uma das primeiras médicas que eu tive o prazer de visitar pessoalmente, né? E as pessoas não entendiam o que a gente queria apresentar, né? O que a gente queria construir. E falava com ela de alguns ingredientes e ela conhecia todos. Que bom, né? Ela conhecia todos. Chegou no céu, né, Nemésio, a hora que você começou a falar. A cada 100 Estavam pessoas que a gente alinhados. falava, encontrava uma que tinha algum interesse, né? E ela conhecia todos. Então, Era uma chamada oral, ele fazia, você conhece esse? Conheço. Gostei. Chamada oral com a doutora Vânia, olha a Então, responsabilidade. justamente, né, o trabalho que a gente desenvolveu na Vitafor foi de construir suplementos nutricionais para entregar para o profissional da saúde ferramentas, né, como a doutora colocou, que a gente possa estar prolongando a saúde, né, e consequentemente a longevidade. Eu acho que a gente deve viver muito mais com produtividade. É né? isso mesmo. A gente tem que ter uma vida longa produtiva. Então, o suplemento nutricional, no nosso entender, nós precisamos ofertar produtos para diversas categorias da saúde, né, para diversas aplicações, de modo a auxiliar nesse silenciamento genético, vamos assim dizer, né, isso prolongando mesmo. essa capacidade que o corpo humano tem de conviver, né, com o desenho genético que cada um tem. Maravilha. Porque a espécie humana recente, ela é um bebezinho, ela é muito recente, né? O ser humano viveu mais de 50 mil anos de uma forma primata. Exatamente. Seres Uma primitiva. pré-históricos vivendo uma vida moderna. Eu acho que a gente Exato. poderia traduzir isso, né? Assim, Os nossos genes foram construídos para você correr de um dinossauro, Caçar. sair nadando, correndo de um jacaré, Exato. subir numa árvore, dormir dentro da caverna, passar frio, entende? Nossos genes foram construídos para isso. E alguns poucos anos agora, nós vivemos uma vida completamente diferente, né, doutor? A Revolução Industrial, eu acho que ela traz dentro desse cenário uma modificação enorme no estilo de vida dos seres humanos e depois da industrialização do alimento, dos empacotados, processados, refinados, corantes, tudo isso traz, né, uma intenção de acúmulo de gordura, né, de volume alimentar de má qualidade, então alto valor calórico, baixo valor nutricional. E aí essa disfunção inflamatória que está na base central de quase todas as doenças crônicas relacionadas ao estilo de vida. Então nós somos seres muito antigos, criados num cenário de privação, mas nesse momento
indo ao supermercado e enchendo o carrinho de pacotes, refrigerantes, então alimentos realmente com um índice glicêmico alto, índice inflamatório, baixo teor de fibras, baixo teor de fitoquímicos, e aí fica muito complicado exercer, né, um controle sobre o estilo de vida do paciente se ele não tiver, por exemplo, um acesso a um podcast que fale do valor da nutrição realmente, que coloque esse indivíduo consciente de que em cada momento nós conversamos com os nossos genes, com o nosso patrimônio genético, com essa assinatura que traz grande parte dos contratos que vão ser feitos para a extensão de saúde. Então é nessa linguagem que eu acho importante a gente falar de suplementação. A suplementação é para trabalhar as deficiências específicas e para olhar esse cenário da individualidade, aonde é difícil para você construir o seu retorno, essa flexibilidade onde você sai da doença e volta para a saúde. Sim, você sabe que para você que está ouvindo a gente, eu tenho um recado, que é o que eu penso, eu penso toda vez. Se você tá ali fazendo esteira, tá escutando nosso podcast, tá ali na esteira fazendo um exercício, entenda que você está nessa situação porque você não precisou caçar. Exato. Comer, não é? Então é mais ou menos isso. Às vezes eu tô lá naquele sofrimento, eu falo, se eu tivesse que caçar para comer... Ia ser bem mais difícil, Gabi. Exato. E assim, aproveitando que a gente entrou nessa onda, na questão do contexto da suplementação, eu quero fazer uma pergunta para vocês dois. Os dois. Vocês dois aí que não aparentam a idade que tem, né? Pra quem tá E nem precisam revelar. Eu já falei. Não precisa revelar, tá ótimo. Eu queria entender quais são os suplementos que não saem da cabeceira. Quero os dois aqui pra manter esse shape. Olha que segredo. Tá querendo o meu segredo de 61 anos? Olha, assim, pra revelar pra vocês, eu adorei fazer 60 anos. Adorei. Eu não tenho um problema com os meus 60 anos. Eu tenho 61. E assim, foi muito bom envelhecer com saúde. Muito bom. É quase como assim, eu tiro minha carteirinha de idoso com orgulho que eu não tinha aos 50. Então, isso é muito legal. Eu acho que tem que passar para o público que realmente envelhecer é uma força, né, de vencer a intenção do destino do adoecimento, tendo saúde, vigor. E eu acho que se a gente se inspira com o trabalho, com o que a gente faz, vivendo aquilo que a gente gosta, a suplementação é algo que acopla alguns benefícios naquilo que eu não consigo fazer. Então, é claro, para mim, assim, um colágeno é importante dentro da regulação da pele. Eu não vivo, claro, vocês sabem, eu converso com muita gente, magnésio, eu já sou muito antiga, então a suplementação de magnésio para mim é muito importante, vitamina D por conta da minha questão óssea, ômega 3, algumas combinações de suplementos específicos de probióticos, enzimas digestivas, mas eu tenho lá os meus favoritos, é claro, e dentro da minha regulação, trabalhar com mitocôndria, que é o nosso motor celular, aquilo que traz a nossa potência, né, de revitalizar toda a síntese de ATP, de energia. Desculpa te interromper, doutora, mas como a gente está falando, às vezes as pessoas não têm dimensão do que seria uma mitocôndria. E eu sempre associo a mitocôndria à bateria. É como se fosse a bateria das nossas células. E nós somos formados de células dos pés à cabeça. Opa, então é super importante essa atenção para a bateria dessa célula, para que ela funcione perfeitamente e traga longevidade. Então, todos esses nutrientes estão no alimento, mas nós algumas vezes não temos tempo, não temos qualidade nutricional, e aí trabalhar com essa mitocôndria, com essa bateria, esse motorzinho gerador de energia. Se nós temos a falência mitocondrial, nós vamos perdendo estrutura e capacidade funcional. Então, por exemplo, o COVID, ele trouxe uma modificação de potência mitocondrial, trouxe essa disfunção inflamatória e essa conversa disfuncional que modificou a relação de reconstrução. Se a gente pensar em envelhecimento, Némesio, nós temos degeneração maior que regeneração. Sim.
Então, um suplemento adequado, uma proteína hidrolisada, tudo isso trabalha essa reconstrução associada à regulação imunológica. Aí você tem lactoferrina, os probióticos. Então, estamos lá com os nossos pacotes dentro das nossas deficiências e aquilo que você não consegue adequar no seu estilo de vida. Sem dúvida. E você, Nemésio? Olha, eu faço uso de muitos suplementos, né? Mas eu penso que para cada pessoa tem um grupo adequado, né, de suplementos realmente. E aí o papel do profissional da saúde, né, do médico especialista, das nutricionistas. Eu gosto muito de treinar pela manhã. Então eu tomo o Glutamax com V Forte, a coenzima Q10 e o Cordíceps, né? Então esse é o meu pré-treino matinal. Ótimo, muito bom. O papel e a caneta, pessoal. Isso. E aí durante o final do treino é o Isoforte Ultra, né, com uma dose extra de Creaforte, que é a creatina alemã, né? E depois o multivitamínico na hora do almoço, né? À noite tem uns suplementos que auxiliam para ter um sono profundo reparador, né, como o Sleep 4 e a melatonina. Então, basicamente, são esses, assim, a rotina, né? E o ômega 3 também, o ômega 4 Plus. Esses são a rotina. Às vezes eu sinto que o meu corpo está com alguma deficiência, então uma dose maior de probiótico ou enzimas digestivas, né? O protetor hepático, né? O FOS que nós temos aí na linha. Então eu aprendia muito a ler sinais do meu corpo. Isso, é importante. Eu me analiso diariamente como é que eu tô. Ciência corporal, né? Eu aprendi a desenvolver essa percepção pessoal minha. Isso. Então eu consigo sentir se eu preciso mais de uma enzima digestiva, de um probiótico ou de ômega 3, e aí eu vou administrando. Mas isso é uma coisa diferenciada porque a gente trabalha com isso, né? Então a gente está o dia inteiro testando produtos. A gente vive isso o dia inteiro, né? As pessoas geralmente não têm essa habilidade, então precisa do profissional da saúde, né, para orientar e fazer exames regulares, né? E com certeza a suplementação pode estender esse período de vida saudável que a doutora Vânia muito bem colocou, né? Importante, mais importante do que viver muito, né, de ter longevidade, é ter uma vida com saúde e produtividade. Exato. Expectativa de saúde. Expectativa de saúde versus expectativa de vida. Exatamente. E isso tá quase sempre em toda aula que eu dou, que é esse tempo de vida com capacidade funcional. Essa produtividade, essa vitalidade. E você falou uma coisa super interessante, que é esse conceito de crononutrição e cronossuplementação. Colocar os suplementos com uma tonalidade. Então, às vezes o paciente fala, mas quanta coisa, por que você não dá tudo de uma vez só? Aí eu falo, gente, as células não estão aptas para receber essa informação de uma maneira a conversar com ela sobre fenômenos diferentes ao longo do dia. Então, se eu vou trabalhar o exercício físico, eu tonalizo essa intenção do suplemento para dar o recado para a célula se adaptar melhor a essa atitude. Se eu vou trabalhar a adaptação ao estresse no final da tarde, porque eu não consigo relaxar, às 16, 17 horas, que legal. Se a gente vai trabalhar restauração no sono, que bom, vai ser 21, 22 horas. Então essa construção da imunidade dentro do possível em jejum, as enzimas, pré-refeições. Então isso é a adaptação cronofuncional do suplemento. É cronobiologia, né? Eu acho que a gente tem que aprender a olhar o nosso dia, o que você vai fazer naquele dia. Né? Isso. Por exemplo, você vai fazer uma viagem internacional de avião, você não precisa de nenhum estímulo metabólico. Exato. Né? Você precisa entrar num estado de repouso, até de adaptação, né? Para suportar o estresse. Aquele tempo no voo, né? O tempo ali parado, né? Então, o dia que você treina tem uma suplementação diferente, o dia que você não treina é uma outra suplementação. Então o profissional da saúde tem essa capacidade de orientar as pessoas. Ele vai te orientar da melhor forma. E você, como profissional de saúde, você há muito tempo, existe um momento ideal para a gente iniciar esse processo? Olha, depende do estilo de vida, das queixas e da força dessa natureza da doença. Se eu tenho pacientes, por exemplo, que têm um genótipo que traz uma doença cardiovascular importante, que é a dislipidemia familiar,
Muitas vezes essa pessoa está já envolvida num projeto em estilo de vida e eu posso trabalhar, por exemplo, com ômega 3 desde cedo. Se eu tenho uma criança que tem uma questão de atenção, de disfunção, de neurofisiologia, uma neurocircuitaria disfuncional, que é esse neurônio mais estressado, né, uma criança mais hiperativa, a gente pode escolher trabalhar com ômega, com vitaminas do complexo B. Então, dependendo da queixa, da importância daquela queixa. Mas, em geral, assim, no esporte, a todo momento, um atleta ele vai ter uma suplementação para garantir melhor performance, menor lesão. Então a gente não fala só de performance, a gente fala que o atleta, quando ele tem um treino importante, ele tem um desgaste enorme e ele custa caro para o seu sistema biológico. Sim, então ele precisa se restaurar, ele precisa ter força de restauração sem lesão. E isso é um ponto importante da suplementação. Outro ponto, é claro que é o envelhecimento progressivo, as disfunções do envelhecimento de cada um. Aí, em torno de 40 anos, é obviamente importante a gente ter atenção na rota de destino da doença de cada um. Sim, isso é perfeito. Não, maravilhoso. Ela acabou de falar algo, né, muito importante, que são estados metabólicos especiais, né? Isso. Por exemplo, o atleta de competição, né, a pessoa, o idoso, terceira e quarta idade, o pós-cirúrgico. Olha só, exato. Pós-cirúrgico. A gente teve a felicidade como empresa de ser a primeira empresa a colocar whey protein isolado nos hospitais. Olha só, que bárbaro. Né, Nemésio? E quanto benefício não trouxe, acho que a senhora como profissional da saúde pode até falar melhor que a gente sobre isso. Isso, que é a questão restauradora. A restauração harmônica do corpo não é simples. Não é simples você sair de um estado inflamatório e se restaurar na mesma capacidade funcional. É muito difícil você ter essa harmonia, essa flexibilidade metabólica do corpo de voltar ao estado de saúde. A gente chama de status de saúde. O quanto essa célula consegue trabalhar a sua regeneração. A gente sabe que a gente tem pacotinhos de células, as células tronco, e elas dependem de um ambiente, de um microambiente nutricional adequado para tecer aquele tecido. Seja a epiderme de um queimado, né, derme e epiderme num queimado, uma matriz óssea no indivíduo politraumatizado. Então, olha que beleza que é a gente trabalhar com a fisiologia celular, com a linguagem molecular, onde esses suplementos constroem a teia da saúde, esse tecido dentro de uma capacidade restauradora maior. Isso é lindo. Sim, isso é harmônico, né? Maravilhoso. É uma música, que né? bom que temos esse uma recurso música. hoje. Exato. E sabe assim, doutora, a gente está falando muito aqui sobre quando começar, né? Que foi a pergunta da Camila. E para quem já está na melhor idade? Porque a gente tem muita gente aqui ouvindo nós que já está na melhor idade. Então, a doutora vai dar aqui a dica de ouro para essa pessoa. O que fazer? Bom, dentro disso tudo, o que a gente sabe, patrimônio muscular para essa melhor idade é muito importante. Essa autonomia, essa capacidade do músculo carregar o seu corpo e ao mesmo tempo sinalizar saúde para o cérebro, coração, para a parte metabólica, tudo isso é muito importante. Mas uma coisa importante, Gabi, é a gente olhar para contraindicações. Então, um médico, um profissional de saúde, um nutricionista deve avaliar esse paciente nos seus riscos potenciais e traçar essa linha, a escolha dos suplementos principais que esse indivíduo precisa para garantir mais força na natureza do adoecimento que vem e das doenças que ele já apresenta. Então, contraindicações. Dificilmente eu vou ter uma contraindicação à coenzima Q10, por exemplo. Há uma suplementação de glutamina, é claro que existem alguns recados ali específicos que o médico vai olhar e o nutricionista. Mas trabalhar com essa estrutura muscular, capacidade mitocondrial, redução de inflamação é muito importante nessa terceira e quarta idade. Você sabe que a Andréia Naves, ela é uma nutricionista super renomada, né, na área esportiva, ela falou um negócio muito engraçado, eu achei, e é muito verdadeiro também. Ela falou assim, ó, você, mulher que entrou na menopausa,
perca o marido, perca tudo, mas não perca os seus músculos. Eu achei sensacional. Ela falou, pode perder tudo na vida, mas não perca os seus músculos. A gente tem muita coisa nessa questão muscular que conversa de maneira benéfica com a fisiologia desse corpo como um todo. E no tecido adiposo, a gente tem o oposto, a gente tem uma conversa maldita. O músculo é a conversa bendita para todas as células, todos os setores. O tecido adiposo é uma conversa inflamatória, maldita, contínua, um ruído, né? Um cochicho maldito que fica falando, implantando doença nas artérias, no cérebro, no fígado. Então essa é a linguagem que a gente tem que trabalhar. Preservação muscular, redução de tecido adiposo. Sim, você sabe, eu queria fazer uma pergunta para você, Nemésio. Aproveitando esse gancho da doutora Vânia, recentemente o colostro, né, o Colosforte, ele está no mercado, é um produto novo da Vitafor, e assim, por todo o conceito de colostro, né, toda a questão dos fatores de crescimento que ele tem, o cuidado com a imunologia, né, ele traz essa questão de longevidade muito forte, né? A gente estava conversando até ontem mesmo sobre esse tema. Eu queria saber, você está usando o colostro para isso também? Sim. Eu queria colocar esse suplemento aqui na mesa, porque assim, eu falo que ele não pode faltar numa receita de longevidade, né? Sim. Como a doutora Bey disse, a gente depois dos 30, 40, a gente começa um processo mais forte de perda de massa muscular, né? A sarcopenia. E na mulher, né, pós-menopausa aí é mais intenso ainda. Então acho que uma luta que a gente trava em busca da longevidade, né, produtiva, saudável, é manter a nossa massa muscular. Eu costumo dizer, as pessoas têm que esquecer um pouco balança e olhar a fisiologia do corpo. Isso. Tá? Porque se você cortar um braço e tirar o braço fora, você vai perder peso. Se você arrancar uma perna, você vai perder peso. É verdade. Né? Então, assim, as pessoas têm que esquecer um pouco o balanço e olhar composição corporal, massa muscular. Né? Então, e com a melhor idade, o cuidado deve ser ainda maior com essa manutenção da massa muscular. Então, o Colosforte, ele é um recurso, uma ferramenta para auxiliar as pessoas a manter a sua massa muscular, né? Porque ele tem fatores de crescimento do tipo IGF-1, IGF-2, imunoglobulinas. E me perguntaram ontem, mas o colostro humano ele não é melhor do que o colostro bovino? Ele é adequado para o bebezinho, né? Mas o colostro bovino, em nutrientes e fatores de crescimento, ele é muito superior ao colostro humano. Por quê? O bezerro nasce, no outro dia ele tem que sair correndo. É verdade, ele já nasce em Já pé. tá Senão a onça Tadinho. come ele, o leão come ele, o gavião come ele. Então no outro dia ele tem que sair correndo. Aí a vaca fica 12 meses preparando um alimento que vai ter somente em 24 horas, né, para o bezerrinho poder se alimentar e no outro dia sair correndo. Exato. Né? O bebezinho humano não, ele fica meses protegido, né? Então é um super alimento realmente, né, para auxiliar na manutenção de massa muscular, na imunidade e para ajudar a gente a viver alguns anos a mais aí. Isso mesmo, eu acho que a intenção de trazer produtos para o mercado é sempre olhar para onde é que esse envelhecimento traz os principais defeitos, os débitos, porque não são defeitos, são disfunções e débitos dessa garantia de restauração. Eu tenho estudado bastante essa fisiologia de células-tronco e o que mais importa para uma regeneração harmônica, para esse recado para a célula, rejuvenesça bem, porque a célula rejuvenesce também, essa célula se restaura. É ela que constrói cada órgão, cada tecido nosso. Ela precisa dessa matriz informacional de nutrientes. E ela precisa estar bem nesse espossoma, que é tudo que está em torno de nós. As relações, a poluição, aquilo que nós fazemos, como nós vivemos, essa capacidade de adaptar, né, a vida àquilo que nos agride. Então, dentro de tudo que a gente faz, cada um tem um defeito. Eu passo o dia inteiro sentada. Então, é claro que isso é o que mais me agride no meu genoma, que já vem com osteoporose ali por trás. Então, essa é a intenção que a gente tem que dar ao modelo de suplementação.
Posso dar uma dica, doutora? Olha Se só. eu fosse médico, eu mudaria o modo de atender as pessoas. Ah, eu eu daria sei. uma mini academia na clínica. Vai E botar os colocava o pacientes. meu paciente na esteira ao meu lado. Vamos lá, vamos Isso. conversar. Como é que Já você tá? tentei, Nemécio, já tentei. Ah, não acredito. eu tenho uma bola, claro, aquela bola de pilates, que é aquela bola preta, e eu dou uma trocada. E eu tenho um banquinho de mola que dá um banquinho que eu trouxe da Alemanha, tá? Um trabalho enorme que faz um toin, Legal. para eu não ficar completamente apática, entregue à posição, né? Que já virei uma cadeira, né? Eu já estou na posição dela. virei uma São cadeira, é ótimo. 40 anos atendendo, então é muita Nossa. coisa. Não é 40, 35. É isso. Tá ótimo, 35, vai chegar nos 40. E nós estamos próximo ao fim, e antes de finalizar, eu acho que tivemos uma troca muito enriquecedora, de bastante informação e conteúdo para quem está assistindo a gente, mas para quem ainda assistiu o nosso podcast até aqui, assistiu o VitaCast, mas falou, puxa, não me atentei a vida inteira com a questão da longevidade, mas agora eu quero melhorar. Uma dica para a gente finalizar, que a gente ainda não falou, que você quer deixar um recadinho para melhorar essa longevidade. Quem quer começar a partir de agora? Faça o seu melhor. Não olhe para aquilo que você não faz, mas tente fazer e superar a sua dificuldade. Não se critique, não desista. Coloca o desafio pequeno, porque pequenas mudanças constroem um novo hábito. Perfeito. E você, Nemécio, dá a sua dica pra gente. É buscar o aperfeiçoamento, né, constante. Eu acho que tem que ser um degrau por vez. Né? Então, se a pessoa tem um vício nocivo, né, ela ir reduzindo esse vício, né, até conseguir eliminar e passar passo a passo a adotar hábitos de vida saudáveis, né? Porque nenhum suplemento ou nenhum produto será capaz de mudar a vida da pessoa se ela não construir um hábito saudável. Perfeito. Né? Então, acho que pequenas mudanças fazem a mudanças. diferença. Então, a pessoa que é sedentária, comece a fazer uma caminhada, nem que seja de 30 minutos, 3 vezes na semana. Né? Se a pessoa não toma nenhum suplemento, comece com um que seja. Né? Se ela tem dificuldade com a dieta, comece a cortar aqueles alimentos que são mais nocivos, né? Super processados, de alto índice glicêmico, muita gordura, muito açúcar. Então, passo a passo, a gente vai construindo um novo hábito de vida. Perfeito, é possível. Maravilhoso. É possível. Como a gente está chegando no final, a gente tem um quadro que a gente sempre faz para os convidados, que é o bate-bola. Né? Então vamos lá, eu vou fazer um bate-bola, vou falar algumas frases, tá? E aí eu quero que vocês me falem a primeira palavra que vier na cabeça. Pode ser? Combinado? Então vamos pro bate-bola. Deixa eu colocar aqui, vamos lá. Uma meta futura. Viver bem. Fazer o bem. Né? Adorei, muito bom. O Verbente está combinando aqui com a gente. Uma contribuição para deixar para o mundo. Ensinar. Você, Inês. Construir longevidade. Muito bom. Uma superação. Não trabalhar apenas. Tentar me divertir. Isso é verdade, doutora, que eu bem sei É que eu você... me divirto trabalhando, você sabe disso. Eu sei que eu já fui sua paciente. Já sei como é. E você, Nemes? Planejar as coisas a longo prazo. Isso é bom demais. Vânia é? Médica. Médica. Não teve jeito. Não É a deu pra profissão. sair outra coisa, não deu. Nemécio é? Desafiador. Concordo. Felicidade é? Estar plena. Estar bem com a gente mesmo e com as pessoas que nos fazem bem. Muito bom, que legal, né? Bom, nosso patrocinador oficial, VitaFor, enviou alguns kits de agradecimento, um presentinho. Eba! Por vocês terem compartilhado tanto conhecimento com a gente e com o pessoal de casa. Vamos ver o que veio aqui pra mim, hein? Olá, muita coisa boa. Vamos ver. Abre pra mim aqui. Mulher nunca abre nada, né? Olha que bonito, gente. Recheado.
Ó, ganhei colostro. Recheado de longevidade. VitaCast na minha caixa. Uma garrafa maravilhosa. Obrigada. Adorei. Mas gostei muito de participar com vocês desse encontro. Eu acho que isso atualiza muito o lugar da nossa profissão, dessa interação de profissionais com boas empresas, com nutricionistas, com essa questão educativa que nós temos que ter e dar continuidade. Muito bom estar com vocês. Vânia, muito obrigada. A doutora poderia, Gá, deixar as redes sociais. Isso que eu ia pedir agora. Para que a gente possa, não só nesse momento, mas e sim acompanhá-la e acompanhar suas dicas, né? Eu não sou da época do Instagram, então eu sou antiga, né? Mas eu tô lá, eu acho que dentro do que eu deixo para vocês, existe um grupo que a gente fez, que é o novo evento que vai ter para quem é profissional de saúde, que é o Functional Summit, o Functional Medicine Summit, que está pela VP e E4. Sou eu e Pedro Bastos, então para quem quiser olhar para esse lugar, tem muita coisa educacional. Na clínica é o @Instituto Assali e o meu é o @Vânia Assali, mas que, claro que tem meu estilo de vida, com meus cachorros, com aquilo que eu como, com as pessoas que eu gosto, com muitas fotos de eventos. Então é isso, estou nessas redes sociais e é claro que o mais importante na missão educacional é que a gente tenha essa comunicação e pelo evento que vai acontecer em março, 24 e 25 de março de 2023, vai ter muita gente bacana e a Vitafor vai estar lá com a gente. Maravilhoso. Nemésio, obrigada pela sua participação. Viu? Eu agradeço a oportunidade e agradecer o profissionalismo aqui de toda a equipe, né? Um trabalho magnífico. Inaugurou ontem, já está quase o nível profissional, né? Opa! E agradecer principalmente a presença da doutora Vânia, que enriqueceu demais esse programa aqui. Espero que todos os espectadores apreciem. Muito obrigado. Obrigada, viu? Obrigada, É uma honra beijão estar- para todo mundo. É uma honra estar com vocês aqui. Obrigada, viu? Muito bom. Nosso VitaCast fica por aqui. Toda terça-feira temos um novo episódio. Escreva nos comentários as suas sugestões de temas para os nossos próximos programas. Inscreva-se no nosso canal, curta o conteúdo e siga o nosso patrocinador Vitafor Nutrientes no Instagram. Até mais!